Olá, estudantes! Sejam todos bem-vindos à nossa sétima aula da oficina de robótica e hoje nós falaremos sobre o visor de 7 segmentos. Bom, eu trago aqui para vocês o exercício resolvido da nossa aula anterior, da aula de número 6, e que eu pedi para vocês, em vez de colocar 3 potenciômetros, que vocês colocassem apenas um e que esse potenciômetro ligasse o nosso LED em vermelho, verde e azul. Então a resolução do circuito está aí e o código da resolução está na descrição do vídeo. Ainda nessa aula nós iremos ver o visor de 7 segmentos, em que a gente vai contar de 1 até 3 e ao final da aula eu vou pedir para que vocês façam um desafio. Então vocês vão fazer o desafio que eu propuser e enviar aqui no Classroom, na atividade referente à aula de número 7. Então o visor de 7 segmentos ele tem 7 LEDs divididos e um DP, que é chamado de decimal point, ou ponto decimal. Então vocês podem observar aqui que cada tracinho desse aqui em branco é um LED, que a gente pode acender ele um de cada vez ou combinados, e assim surgir um número. Essa bolinha aqui embaixo é o nosso DP, decimal point, que pode ser usado como um ponto decimal, caso a gente utilize mais de um visor. E essas outras bolinhas aqui da parte superior e inferior, que estão mais um cinza mais escuro, são onde a gente vai fazer as nossas ligações dos fios. Então eu trouxe aqui para vocês um exemplo em que a gente está mostrando como acender um LED de cada vez. Então nós temos aí um LED sendo acendido de cada vez. Então vamos praticar. Deixei aqui o nosso Tinkercad aberto na nossa aula de número 7, já com a nossa placa Arduino, e também o nosso código aqui com as nossas funções void e com nossas funções setup e loop. Bom, a gente vai adicionar aqui o nosso visor de 7 segmentos. Então, mudando aqui de componentes para todos, a gente pode procurar aqui ou nessa caixa de pesquisa colocar visor, que vai aparecer aqui nosso visor de 7 segmentos. Então, vou jogar ele aqui na nossa área de trabalho e, dando um zoom para a gente observar melhor, nós temos aqui aquela estrutura que eu mostrei para vocês no slide, sendo que essas conexões aqui centrais é o nosso pino comum, que pode ser ou positivo ou negativo, a depender do nosso tipo de display. Então, clicando nele aqui, ó, a gente abre um modo o modo comum dele, que é esses pinos aqui centrais, eles podem ser anodo ou catódica. Nesse caso, como ele está anodo, a gente pode colocar ele em catódica, para a gente colocar aqui os nossos pinos no negativo. E agora a gente vai precisar de alguns resistores. Então, vou tirar aqui essa pesquisa do visor e acrescentar os resistores. Esses resistores serão de 120 ohms. Então, não esqueça de mudar aqui o K para ohms. E eu vou rotacionar utilizando aqui essa função para colocar ele assim na horizontal. O que eu vou estar fazendo aqui agora? Vou copiar esses resistores, dar um Ctrl C, Ctrl V, até que eu chegue na quantidade de 7 resistores. Pronto, 7 resistores colocados aqui, então a gente vai começar. Vamos perceber aqui quais são os outros pinos disponíveis. Então nós temos aqui, ó, depois do nosso comum superior, nós temos o A, conector B. Aqui embaixo nós temos o nosso DP, o conector do número C, aqui mais um comum, letra D, E, F e G, certo? F aqui e G aqui na esquerda. Então a gente vai começar conectando o nosso A para a nossa porta de número 2 aqui no Arduino digital e as demais sequencialmente, então de 2 até o 8. Para não perder muito tempo, eu vou adiantar aqui o vídeo e vocês pausem e façam essa conexão aqui. Pronto, tendo feito nossos conectores, aqui só estamos faltando agora conectar o nosso comum, que pode ser ou esse terminal ou esse terminal, qualquer um dos dois. Vou pegar aqui do nosso terminal de baixo, definir uma cor preta e puxar aqui para o nosso GND da nossa placa em Arduino. O nosso circuito está feito. Nós não iremos utilizar esse conector aqui, inferior da direita, porque ele é para o DP e nós não iremos utilizar o DP aqui. Somente os LEDs para fazer os números de 1 até 3.
Então, nós vamos agora para a parte do código. Então, abrindo aqui o nosso código, a gente vai primeiramente definir os nossos pinos. E eu vou ensinar para vocês uma forma diferente de definir, sem ser através das variáveis. Até porque esse novo método que eu vou ensinar para vocês não ocupa tanto espaço na memória. Então, nós podemos utilizar da seguinte forma. Colocar hashtag, a palavra define. Então, eu vou definir aqui o meu primeiro pino, que é o pino aqui, ó, A. Definir o nosso pino A, que foi para o pino de número 2 do nosso Arduino. E assim para os demais, até o pino 8, aqui que é a nossa letra G. Então, define B3. Pronto, agora nós definimos os nossos pinos. Eu vou criar aqui uma variável do tipo byte, chamada de count, que vai ser o nosso contador. E vou definir 0 para ela. Uma outra coisa que nós iremos fazer aqui é criar uma matriz. O que é uma matriz? Vou mostrar para vocês aqui uma matriz. Bom, uma matriz é uma tabela igual essa aqui, ó. E nós iremos criar uma tabela de 9 por 7. O que é 9 por 7? São 9 linhas, que nós iremos fazer 9 números. Posteriormente vocês irão completar esses 9 números, por 7 colunas, que é de A até G. O que nós iremos fazer aqui é, em cada posição, em cada referência da linha e da coluna, definir um valor entre 0 e 1, onde 0 significa que o LED vai estar apagado e 1 ele vai estar aceso. Então, como a gente pode perceber aqui, ó, quando a gente vai formar o número 1, o meu LED A ele está 0, então ele está apagado, né? Já que a gente quer fazer 1, a gente quer acender aqui somente o B e o C. Então percebam que os números 1 eles estão somente no B e no C. E assim para os demais números. Eu deixei aqui já essa tabela montada para que vocês possam completar os outros números e transferir daqui lá para o nosso código. Então, voltando aqui para o nosso código, nós podemos fazer da seguinte forma para montar essa matriz. Nós vamos chamar uma função constante. Então, a gente vai utilizar const do tipo byte também. E a gente vai definir um nome para essa variável que vai ser a nossa matriz. Eu vou chamar de tabela underline números. Esse é o nome da nossa tabela. Da tabela dos números que a gente vai formar dos bytes. Então a gente vai informar aqui entre colchete a quantidade de linhas que a gente quer. Então eu quero 9 linhas. E no próximo colchete à frente a quantidade de colunas. Então eu quero 7 colunas, que é uma tabela 9 por 7. Vou colocar aqui o símbolo de igualdade e abrir chaves. Posso dar um espaço aqui no meio e fechar minha chave aqui embaixo, não esquecendo do ponto e vírgula. Então a gente vai começar a construir as nossas linhas, igual eu mostrei para vocês lá no slide. Então percebam como é que a gente vai fazer isso aqui. Ó. Percebam que nós temos em cada linha essa combinação de números. É a mesma coisa que a gente vai fazer lá no nosso código, que vai ser o conjunto de bytes que vai acender nosso visor no número 1. Então, para a gente fazer uma nova linha, a gente abre e fecha chaves novamente. E aqui dentro das chaves a gente vai definir quais são os conectores aqui que vão precisar ser acesos ou apagados. Então, como eu falei, o 1 ele vai estar aceso e o 0 vai estar apagado. Então, para a gente acender o número 1, a gente quer somente aqui, ó, conector B e o conector C, igual eu mostrei lá no slide para vocês. Então, para acender o nosso número 1, a gente vai querer aqui, ó, 0 no conector A, que é esse conector aqui, que acende o LED A. O LED B, a gente quer que ele acenda, que é esse LED aqui. O LED C, que é esse aqui, a gente também quer que ele acenda, né, que um é somente esses dois. E os demais a gente vai colocar 0, porque não vai acender nenhum desses daqui. Então vai ser 0 na letra D, 0 no E, 0 no F e 0 no G. Pronto, a gente acabou de criar uma nova linha dessas 9 linhas. A gente criou mais uma linha aqui. Para a gente criar uma outra linha, a gente vai colocar aqui uma vírgula fora dessas chaves e criar um novo conjunto aqui dentro dessas chaves. Então agora a gente quer o número 2. O número 2 vai ser o A gente quer que ele acenda. O B também vai acender. Aqui vai acender.
O C a gente não quer que ele acenda, que é esse LED aqui. Letra D aqui a gente vai acender. Letra E a gente também acende. Letra F a gente não acende. E letra G, que é esse aqui do meio, a gente também acende. Terminamos de fazer o número 2, vírgula, mais outro conjunto de chaves aqui, para fazer o número 3. E o número 3 vai ser da seguinte forma. O A a gente quer ligar, o B também, o C a gente também vai ligar, letra D aqui a gente também liga, letra E a gente não liga, letra F a gente não liga e o G a gente também liga. Pronto, então eu acabei de fazer aqui para vocês 3 linhas e cada linha dessa vai representar um número. Então aqui vai ser, vou colocar até como comentário aqui para vocês, o número 1, o número 2 e o nosso número 3. Vamos fazer 3. Ele apresentar os números 1, 2 e 3 nessa sequência. Então o que a gente vai fazer aqui no nosso void setup agora é definir nossos pinos como pinos de saída. Então a gente vai colocar pin mode a output no modo output e assim para todos os nossos pinos até a letra G. Pronto, nós definimos aqui os nossos pinos e agora a gente vai fazer uma função específica para acender os nossos pinos. O que a gente vai fazer aqui? Antes da gente construir nosso loop, a gente vai criar uma nova função chamada de void número, que vai ser o nosso número que vai acender. A gente vai passar como parâmetro uma variável do tipo byte, chamada de valor, e vai abrir aqui a nossa função. Dentro dessa função eu vou definir outra variável do tipo byte, chamada de pino, e vou receber o valor número 2, porque é o nosso primeiro pino aqui, que está na letra A, que é o nosso pino de número 2. E esse valor vai ser incrementado até chegar no nosso valor de número 8, que é o pino 8. Então a gente vai usar um laço de repetição através do for, definir aqui byte, valor x, que vai incrementar o x, e ele vai ir até menor que 7, né? 0 a menor que 7 são 7 posições, e o x vai incrementar de 1 em 1. Então a gente pode fazer aqui o seguinte, dentro desse for a gente vai colocar um digital write, colocar o nosso pino, que a gente quer que ele acenda, e para a gente passar a referência da nossa coluna e da nossa linha que a gente quer que acenda, a gente vai passar a nossa tabela números, que vai ser o valor, que vai ser a linha, esse valor aqui, por exemplo, se passar o valor de número 1, então 1 a gente vai ver aqui que nossa linha 1 aqui é esse conjunto. Então a gente precisa passar o nosso valor e cada coluna, que a coluna vai ser o que aqui? O x. E, por fim, a gente vai incrementar a nossa variável pino, que vai ser pino vai receber pino mais 1. Voltando aqui para a nossa função de loop, a gente vai chamar a nossa função número, aqui em cima primeiramente, então número, e percebo que ela recebe um parâmetro que é essa variável valor. E o valor que a gente vai colocar aqui é o nosso contador. Nossa variável contadora que a gente definiu lá, aqui no início. Então, o número é count. Fazer aqui a verificação. Se count for menor que 3, count vai receber mais. O que é mais? É incrementar de 1 em 1. E aí a gente vai dar um delay de 1000 milissegundos, que é equivalente a 1 segundo. Então, a cada segundo, ele vai contar um número. Então, a gente pode testar aqui, tirar o código e iniciar nossa simulação. Percebam que aqui ele vai começar a contagem.
Faltou uma vírgula aqui, né? Nosso código. Vamos iniciar nossa simulação. Aqui não é tabela números, é tabela número. Então, como vocês puderam ver aí, quando a gente inicia a nossa simulação, ele conta de 1 até 3. E aí, o que eu quero propor para vocês é que vocês completem aqui a nossa matriz até chegar no número 9. Então, vocês vão observando. Por exemplo, agora o próximo número é o número 4. Então, vocês vão observando para formar o número 4 aqui, quais vão ser os LEDs que precisam estar acesos e apagados. E vocês definem, criando nova linha e definindo 1 para aceso e 0 para apagado. Então, esse é o desafio. Façam, importem a foto do circuito, como eu ensinei para vocês lá na primeira aula de apresentação, e também mandem o código lá na atividade número 7 no Class 1. Não esqueçam de ficar mandando todas as atividades propostas para que vocês tenham um certificado. Então, até a próxima aula.